Marcos 16:15 vai falar assim, ó: e disse-lhes Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. A pessoa que elaborou, o pastor que elaborou essa apostila, ele poderia ter usado vários textos. Ele poderia ter usado Mateus 28, ele poderia ter usado Lucas 24, João 20, ou Atos 1, 8, quando ele também prepara esse povo para ser testemunhas, quando os discípulos de fato são revestidos de poder e aí eles vão pregar. Então a grande comissão, ela não é um texto isolado, ela não é apenas um texto na Bíblia, mas é um chamado progressivo e complementar dos evangelhos, que mostra qual de fato é a nossa missão, qual de fato é o nosso chamado. Muitas vezes a gente fica na dúvida: para que eu estou servindo na igreja, né? Uma coisa você pode ter certeza, é proclamar a palavra do Senhor. E aí a gente é indesculpáveis por não fazer isso, porque todos são chamados para esse mesmo ministério. Talvez uns são chamados para locais específicos, uns são chamados para ir para longe, né? A gente está com o Mateus lá em Marrocos. Marrocos? Turquia, pensa bem, né? Tem outros que são chamados para atravessar a rua e falar ali para o vizinho. Mas todos são chamados para o campo missionário. A nossa confissão de fé, eu acho que vai até projetar ela aí, ela vai falar assim, que é a base da nossa fé. Cadê os meninos? Vai falar assim, pronto? Isso. Fala assim: no Evangelho, Deus proclama seu amor ao mundo, revela clara e plenamente o único caminho da salvação, assegura a vida eterna a todos os que verdadeiramente se arrependem e creem em Cristo, e ordena que esta salvação seja anunciada a todos os homens, com um propósito. Fala assim: a fim de que conheçam a misericórdia oferecida e pela ação do seu Espírito a aceitem como dádiva da graça. Então, quando Deus te chamou, quando você aceitou a Cristo como Senhor da sua vida, você é um escolhido de Deus. Agora nós somos chamados para poder levar. A gente tem um propósito, a fim de que conheçam. A palavra de Deus, ela precisa ser levada para que as pessoas conheçam a misericórdia oferecida e pela ação do Espírito Santo, essas pessoas, assim como nós, aceitem a dádiva da graça de Deus. Como que se define essa doutrina nossa? Cada cristão, ele é responsável por testemunhar com palavras e também com a sua vida. Cada um cristão, se você é um crente em Jesus, você é responsável por testemunhar Jesus com as suas palavras, mas também com a sua vida. Nós precisamos testemunhar a salvação de Deus, que foi por Cristo Jesus, e da misericórdia do Senhor, da graça alcançada em nós. Por que que nós precisamos ser um evangelista? Por que evangelizar? Porque cada cristão precisa ser um evangelista. Porque é dever confessar a Cristo, é uma responsabilidade de todo aquele que crê no seu Salvador pessoal. Todo cristão é um missionário. Spurgeon já falava isso. Ou todo cristão é um missionário, ou ele é o quê? Um impostor. Ou cada um de nós somos missionários, levamos a palavra, ou nós não somos cristãos de fato. Ou nós somos impostores. Romanos, abre aí, Romanos 10, de 9 a 15. Fala assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele vai falar que com a boca nós confessamos para a salvação. E olha o verso 14, o que fala: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que de nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas.
como que as pessoas vão crer em Jesus se não há quem pregue essa palavra? Se não há quem vai, se não há quem envie, se não há quem mande essas pessoas. E aí o texto ele encerra: quão formosos são os pés que anunciam as coisas boas. Aqui é uma citação de Isaías 52:7. Esse texto está anunciando Isaías 52:7, que falava da libertação, falava dessas boas novas, falava do reinado de Deus ali. Então a notícia em Isaías era o Deus que reina, mas Paulo, a Romanos, ele vai falar sobre a imagem da proclamação do Evangelho. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. E se a gente pudesse esmiuçar esse texto, né, a gente vai ver que essas coisas boas, elas não são conselhos motivacionais, mas ele é o Evangelho da salvação. Então não é você apenas conversar coisas interessantes com as pessoas, falar coisas boas, levantar o astral da pessoa, mas é anunciar o Evangelho da salvação. E quando ele está falando que são formosos os pés, ele não está falando apenas de estética, ou na verdade não é uma estética, é uma beleza que não está na aparência de quem traz a mensagem, do mensageiro, nem na eloquência de quem faz, nem no carisma da pessoa, mas na beleza redentiva de Cristo. É essa a formosura do Evangelho que tem que ser anunciada. Os pés são formosos porque eles carregam a palavra do Senhor, né? Porque percorrem caminhos difíceis e de obediência. Eu tenho certeza que se não fosse por obediência, muitos dos missionários que saem não sairiam, se fosse por vontade própria. Mas é o Deus que leva, é o Deus que encaminha, é o Deus que manda, e eles vão debaixo da obediência. São formosos os pés daqueles que levam a esperança para as pessoas que ainda não chegou a essa esperança. Então o valor da mensagem, ela não está no instrumento, mas ela está na mensagem que se leva. E a mensagem que se leva é a mensagem de Cristo. Cada cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Ele precisa levar essa palavra. Quando ele fala desses pés, ele está falando de uma humildade, de uma disponibilidade. Por que a Bíblia não fala da voz, quão formoso é a voz, ou quão formoso é o coração daqueles que anunciam a palavra? Porque ele está falando de uma caminhada, não de status. Levar a palavra é serviço, não é palco. Está falando de envio e não de autopromoção. Isso é levar o Evangelho. Ninguém se auto-se-envia, ninguém escolhe a seara, os pés vão aonde o Senhor está mandando ir. Então, de repente, Deus pode te mandar longe, mas Deus pode te mandar do outro lado da rua, ou Deus pode te mandar no seu vizinho do lado, ou você ser um missionário dentro da sua casa. Quantos de nós temos parentes que não são crentes? Se eu pedir para levantar a mão aqui, eu tenho quase certeza que quase todos aqui vão levantar. Então, todos são missionários. Ele vai falar também desses pés, formosos pés que anunciam a boa obra. É o meio ordenado por Deus para que as pessoas conheçam a Ele. Nós precisamos anunciar a palavra. Deus poderia salvar as pessoas sem pregadores, não poderia? E pode, mas Ele decidiu usar cada um de nós. Ele resolveu que nós fizéssemos parte dessa maravilhosa proclamação do Evangelho, da salvação. Então nós temos que entender isso como um grande privilégio de Deus. Deus poderia fazer isso, a soberania dele não anula o nosso envio, pelo contrário, ele confirma o envio. Eu estava vendo uma pregação, eu vejo várias para poder tentar trazer mais conteúdo para os irmãos. Eu estava vendo uma palavra do Augusto Nicodemos, e ele fala assim que a soberania de Deus, a eleição de Deus, ela não anula de forma nenhuma a pregação do Evangelho. Pelo contrário, ela confirma ainda mais. Porque pensa bem, se fosse para a gente sair sem a certeza que os eleitos, que não teriam eleitos, que receberiam a palavra, ia ser frustrante, não seria? Ia ser extremamente frustrante. A gente pregar a palavra e saber que tem gente que ninguém ia escutar. Mas como não depende da gente, depende do próprio Deus que escolheu, a gente tem êxito
na pregação da palavra. Talvez não tenha êxito com a pessoa que você quer, mas a palavra pregada ela vai alcançar aqueles que Deus designou que seriam salvos. Então, por isso que nós precisamos pregar essa palavra de Deus. Essas coisas boas é o que? É o conteúdo do Evangelho. O Evangelho que começa onde? No arrependimento. Nós precisamos levar esse Evangelho de arrependimento, que vai produzir a paz com Deus, perdão dos pecados, justificação pela fé, reconciliação com Cristo e o reinado soberano de Deus. O que a gente entende com isso? Cristo, ele é o conteúdo da Boa Nova. Toda vez que você vai pregar o Evangelho, você precisa pregar a Jesus. Qualquer mensagem sem Cristo, ela pode ser até agradável, mas ela não é Evangelho. Ela é tudo, menos Evangelho. Nós precisamos pregar a Cristo. A gente tem a ideia que a gente prega apenas com a nossa vida. É essencial a gente pregar com a nossa vida. Mas se as pessoas dependerem apenas da nossa vida para conhecer a Cristo, vão ficar frustradas. Porque eu e você vai falhar. Nós temos que viver uma vida santa, de busca. As pessoas precisam de fato ver Cristo em nós, mas a palavra de Deus, ela precisa ser anunciada. Ela que é poder. Não é a minha vida, não é a sua vida, na vida das pessoas. Elas vão ver evidências de Cristo na nossa vida, mas nós vamos falhar. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Ela é poderosa para trazer transformação, regeneração e trazer salvação para as pessoas. Nós precisamos, quando fala dessas coisas boas, esse texto está nos chamando para valorizar a pregação fiel da palavra de Deus. Sustentar aqueles que foram enviados. Lembrar que missões não é moda, não é modismo, é decreto de Deus. Muitos querem ir no embalo do modismo. Não é modismo, é chamado, é decreto de Deus. Entender que cada passo em obediência tem um valor eterno. Então os pés formosos os pés são formosos não porque são vistos, mas porque eles vão, não porque aparecem, mas porque obedecem, e não porque brilham, mas porque carregam a Cristo. Essa é a ideia da formosura dos pés. Jesus manda a gente anunciar as coisas boas, o evangelho da salvação. Então, por isso que Spurgeon fala, ou cada cristão, ele é um missionário, ou ele é um impostor. Só que Deus, ele é tão generoso, Jesus é tão bondoso, que ele nos dá a missão e ele ainda nos ensina como fazer essa missão. Ele nos dá as bases, ele nos dá os fundamentos dessa missão e desse chamado. E eu queria que você abrisse então em Mateus agora 28. Mateus 28 a partir do verso 18. Mateus 28, a partir do verso 18. Vai falar assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu não sei se você percebeu, mas no texto vai falar 4 vezes todas ou todos. E vai ser a grande base, é o grande fundamento dessa missão. Ele vai falar toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas e todos os dias. Quando Jesus aparece ali para os discípulos, o contexto dessa fala ali para eles estão vivendo ali um momento único, especial. Eles estavam vivendo entre a morte e a ressurreição de Cristo. Jesus tinha falado para eles que ia ressuscitar, então eles estavam nessa expectativa, que foi a morte, que eles tinham visto a morte, mas também que Jesus ia ressuscitar. E aí Jesus dá um convite por parte das mulheres, falando para elas falar para eles que eles tinham ressuscitado, e que era para eles se encontrarem no lugar que Jesus queria, ali na Galileia. Por isso que eles vão para Galileia, E no coração dos discípulos estava essa expectativa, porque depois, se a gente ler lá em Marcos, e no próprio texto aqui, vai falar que eles duvidaram.
Alguns, quando eles viram a Jesus, alguns adoraram, outros duvidaram. Em Marcos, vai falar que Jesus manda Maria Madalena, depois vai falar que ele manda os 2 discípulos ali, né? Os discípulos de Emaús, que fala lá em Lucas e fala em Marcos também. Só que eles não acreditaram, não colocaram crédito que de fato Jesus tinha ressuscitado. E é interessante, o que talvez mais chama a nossa atenção, é porque esses discípulos, eles tinham vivido com Jesus 3 anos. Eles viram Jesus pregando a palavra, viram Jesus curando enfermos, viram Jesus expulsando demônios, viram Jesus ressuscitando mortos. Só que agora alguns adoram ao Senhor e outros duvidam. Isso parece que é até um contrassenso do que está acontecendo ali. O próprio Jesus, a quem eles viram fazendo todas as coisas, fala para ele, eu vou ressuscitar, eu vou aparecer, manda as mulheres, fala, me encontre num lugar que está designado para a gente encontrar lá na Galileia. Só que na hora que eles viram Jesus, uns creram e outros duvidaram. Muitas vezes a dificuldade desses discípulos também é a mesma nossa. A incredulidade, a dureza de coração. Em Marcos, Jesus repreende isso, como eles tinham sido incrédulos, como o coração deles estavam duros. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente não acredita que Jesus ele vai estar conosco nessa grande missão. Talvez até que de fato ele tenha ressuscitado e vive no meio da sua igreja. Porque ele promete que ele estaria conosco todos os dias. Esse texto fala isso. Então, o que impede eu e você, de fato, de cumprir a grande comissão? O que impede, de fato, a gente levar essa palavra? O que impede, de fato, eu e você sermos missionários do Senhor? Talvez é isso. Essa incredulidade, talvez essa dureza do nosso coração de poder anunciar a palavra. Só que o mais interessante, que Deus, que Jesus, independente da gente, independente ali dos discípulos, a partir desse momento, ele direciona esses discípulos para a grande comissão. Mesmo eles duvidando, mesmo eles se sentindo frágeis, abatidos, não crendo, o Senhor dá o mandamento para ele, e o mandamento mais importante que Jesus dá para os seus discípulos. Talvez o ponto-chave da teologia cristã sobre o trabalho missionário, sobre o evangelismo, sobre o batismo. Jesus agora, ele fala que eles iam receber poder, autoridade, que eles seriam testemunhas, que essa mensagem, na autoridade de Cristo, ia ser pregada a todas as nações, e que eles deveriam fazer discípulos. E parece estranho, né? O tamanho de uma missão dessa para gente tão fraca e tão amedrontada. Então isso vai mostrar para a gente que, via de regra, o Senhor não escolhe apenas fortes e prontos, mas muitas vezes Deus escolhe aqueles que são fracos e que ainda não estão prontos. E Deus vai fortalecendo a gente nessa caminhada. Isso acontece comigo, acontece com você. Quem se sente preparado para ser de fato um missionário? Muitas vezes nós não sentimos, mas nós temos que entender que a força não está na gente, está na mensagem, e está no dono da mensagem, que é Cristo. E é Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos capacitar. Deus não está importando com a sua habilidade, mas sim com a sua disponibilidade de estar no serviço. Então, a esse grupo de pessoas fracas e duvidosas, esses 11 que Jesus entrega essa palavra, toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas e todos os dias. E fica claro para a gente que a primeira base, o primeiro fundamento para que de fato eu e você saia e pregue essa palavra, o primeiro fundamento da missão não é a igreja, não é o missionário, não é o pastor, não é o evangelista. A primeira base do chamado nosso é o quê? É a autoridade. Olha o que fala aí no verso 18, quando Jesus começa a grande comissão. Verso 18 vai falar o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É com base nessa autoridade que a igreja é enviada a cumprir a missão.
na autoridade de Jesus. Somente na autoridade de Cristo é possível a gente crer, é possível a gente ser crente e é possível a gente cumprir essa missão. Se for para a gente sair sem a autoridade de Cristo, é melhor que a igreja fique quieta. Se for para a gente sair sem a autoridade de Jesus, é melhor que a igreja se cale. Esse texto ele não está falando sobre métodos missionários, ele não está falando sobre crescimento de igreja, mas o texto de Mateus 28, ele está falando da autoridade de Jesus. A igreja, ela costuma muito enfatizar a partir do id, não é? A gente enfatiza muito a partir do id, mas Jesus ele não começou com o id. Ele começou com uma afirmação bem teológica: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, por causa da minha autoridade, porque todo o poder está comigo, então todo o restante dessa frase, sem a autoridade de Jesus, ela não ia ter sentido nenhum. A missão da igreja é a consequência da autoridade de Cristo. A missão da igreja de pregar a palavra é consequência porque de Cristo ser a autoridade absoluta. Cristo ele não está sugerindo uma tarefa para nós. Ele está exercendo a sua autoridade. A missão não nasce a partir da nossa compaixão pelas pessoas, mas nasce a partir do governo de Cristo, da autoridade de Cristo e do agir de Cristo na nossa vida. Efésios 1, 20 e 22 vai falar assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então o cabeça, o poder, a autoridade está no decreto do Senhor Jesus. E se a gente puder fazer uma ilustração, é igual quando a gente fala de um rei que ele assina um decreto. O conteúdo do decreto não depende da forma que o povo vai reagir. Ele é válido porque procede do trono do rei. Mesma coisa com a grande comissão. Não depende da disposição da igreja. Ela existe porque Cristo domina e reina. A missão nossa, ela existe porque Cristo domina e reina, não porque nós somos dispostos ou não a fazer ela. O grande problema da igreja moderna não é a falta, muitas vezes, de recursos, é a falta de consciência de quem está no trono, de quem reina. Se a gente tivesse a consciência que Jesus reina, e se de fato Ele reinasse em nossa vida, missões não seria uma opção para a igreja. É o DNA da igreja. É para que de fato nós somos chamados. Então a primeira base do chamado falado por Jesus aqui é justamente isso: a autoridade. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, à medida que quando a gente compreende isso, que nós dependemos de Deus e precisamos caminhar na autoridade de Deus, nós vamos ser sempre fortalecidos no meio do caminho. Na medida que a gente anda na vontade de Deus, na ordem de Deus, Ele vai nos fortalecer. Toda a autoridade de Deus é derramada sobre o povo de Deus. Toda habilidade, toda oportunidade, inteligência, uma porta que Ele abre, Deus sempre vai entregar para a sua igreja quando a gente está debaixo da sua vontade. Sempre Deus vai nos fortalecer quando nós estamos debaixo da vontade dEle. O que eu e você precisa saber no final do dia não é se a gente é capaz ou não, mas sim se a gente está fazendo a vontade de Deus. O que nós precisamos saber não é se nós damos conta, mas se nós estamos debaixo da vontade de Deus. O que a gente precisa saber não é se a gente está fazendo tudo quanto necessário, mas se de fato nós estamos debaixo da vontade de Deus. Porque à medida que a gente caminha debaixo dessa vontade, Ele vai nos encorajar, nos capacitar e nos fortalecer. Nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus. Esses discípulos, eles estão cheios de dúvidas, de medos, cheios de limitações. Não diferente da gente. Mas é exatamente a esse tipo de gente que Deus está confiando a missão. Para mim e para você. Talvez cheios de dúvidas, talvez cheios de medos,
cheios de limitações. Isso mostra algo precioso para nós. Deus não chama capacitados, Ele capacita os chamados. Ele sempre vai capacitar aqueles que Ele chamou. A gente vai ver isso no livro de Atos. Não tinha um bando de apóstolos lá, de discípulos amedrontados, com medo. E o que aconteceu no livro de Atos? Ele foi capacitando à medida que eles iam fazendo a vontade de Deus, à medida que eles eram obedientes à vontade de Deus. O próprio Jesus falou assim, vocês vão lá, esperem até que do alto vocês fossem revestidos de poder. Não é? Até que. E não pôs nem data. Poderia ser 10 dias igual foi ou 10 anos. Mas era para vocês ficarem obedientes e esperando serem revestidos. E a partir desse momento, o Senhor foi capacitando eles no caminho. E se a palavra está sendo pregada aqui nessa manhã, nessa noite, é porque eles lá obedeceram. E homens vêm obedecendo dia após dia essa palavra. E Deus vem capacitando a cada um para trazer a mensagem. Quando eu vim para a igreja, eu achava que jamais eu ia ter capacidade de estar aqui na frente. E ainda acho, para poder ensinar a palavra. Isso não vem da gente, vem da capacidade que Deus vai dando a cada um de nós. Então a primeira base desse chamado é a autoridade. É a autoridade que o Senhor Jesus dá, igual a gente vai andando e fazendo a vontade de Deus. A segunda coisa que a gente vê, a segunda base para essa missão, para essa comissão, para esse chamado, está no verso 19. É o discipulado. Então vai falar assim, portanto, porque Jesus tem autoridade, o verso 19 fala assim. Abre aí, meu filho. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque toda a autoridade foi dada a Jesus. Ide, portanto. Agora está o verdadeiro chamado. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está enviando os seus discípulos a fazerem novos discípulos. O interessante disso, Jesus está pedindo para fazer discípulos de quem? Dele mesmo. Fazeis discípulos de mim. Então a gente precisa deixar bem claro, porque tem algumas igrejas que muitas vezes parece que não entendem ou manipulam mesmo. E querem fazer discípulos deles próprios, dos próprios líderes, e não de Jesus. A ordem aqui é fazer discípulos de Jesus e não deles. Seguidores de Jesus, não deles. Adoradores de Jesus, não deles. A gente vê muita gente querendo fazer discípulo delas mesmas. Manipulando, coordenando, mandando na vida. E o chamado de Jesus é que nós façamos discípulos deles. Nós precisamos caminhar com as pessoas no discipulado, comunicando o Evangelho de Jesus, trazendo a pessoa para esse ambiente do Evangelho de Jesus. Essa é a ideia do discipulado, é ambientar a pessoa na palavra de Deus. Nós precisamos, no discipulado, centralizar não na igreja, não nos pastores, não na liderança, não na metodologia, mas nós precisamos centrar o discipulado em Jesus, no relacionamento com Jesus. Nós precisamos levar as pessoas a Jesus e não a nós mesmos. Jesus, ele é o centro do discipulado. Não é a igreja, não é o missionário, o método, a técnica, a sociedade, mesmo que se use tudo isso. Mas o centro do discipulado que Jesus está mandando a gente fazer é Ele próprio, é Jesus. É levar a pessoa a conhecer a Cristo, a amar a Cristo, a proclamar a Cristo, para ela não negar a Cristo. O fazer discípulos é um processo de transformação de pessoas parecidas com Jesus. As pessoas são convertidas, transformadas em 3 dimensões diferentes. John Stott, ele fala que as pessoas, elas são transformadas, convertidas em 3 dimensões diferentes. E ele fala assim, a maneira como a pessoa crê, que são as suas crenças, a maneira como a pessoa age, que é o comportamento dela, e a maneira como a pessoa vê o universo ao seu redor, que é a cosmovisão, é como ela enxerga de fato o mundo.
Aí ele fala assim: o Evangelho de Deus muda a vida da pessoa nessas 3 dimensões: as suas crenças, os seus comportamentos e a condição de ver as coisas. Então existe uma necessidade de fazer um discipulado bem feito. Existe uma necessidade, quando a gente discipular as pessoas, fazer um discipulado perfeito. Pois as pessoas, elas vão chegar e nós precisamos discipular as pessoas nessas 3 dimensões, ele fala. Pois senão vai correr alguns riscos. E olha os riscos que ele coloca. Pois tem o risco de uma igreja que é transformada em suas convicções, mas não no seu comportamento. Talvez a gente saiba o que é certo, mas o nosso comportamento não é correto. Ele fala assim que essa igreja se torna uma igreja nominal. Quando ela é transformada nas convicções e não no seu comportamento, ela vai ser uma igreja nominal. Ou uma igreja transformada no seu comportamento, mas não nas suas convicções. Ela vai se tornar uma igreja legalista. Uma igreja que ela tem o comportamento certo, mas as convicções dela são erradas. Ela se torna uma igreja legalista. Mas tem uma igreja que corre o risco de ser transformada nas suas convicções, no seu comportamento, mas não na sua cosmovisão. Não a forma de entender e ver o mundo. Ele vai falar: essa igreja se torna uma igreja infrutífera. Então, o verdadeiro discipulado, a gente corre esses 3 perigos: de se tornar uma igreja nominal, legalista e infrutífera. Por isso, Jesus precisa ser o centro da nossa vida e na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus através de nós. O cerne do Evangelho é quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Nós precisamos discipular as pessoas nesse intuito. Quem é Cristo e o que Ele faz por nós. O Evangelho é conhecer a Cristo, é caminhar com Cristo, é amar a Cristo, é pregar a Cristo. A ordem não é a gente expandir influência. Não é a igreja ser influente. A ordem de Jesus é que nós façamos discípulos. Pessoas parecidas com Ele. O texto não diz fazer admiradores. O texto não fala para nós fazer simpatizantes. O texto fala para nós fazer o quê? Discípulos. Nós precisamos fazer discípulos. Discipulado é submissão contínua à palavra de Deus. É permanecer na palavra. É a obediência na palavra. Isso é discipulado. Isso é viver com Cristo. Olha os textos. João 8:31 vai falar o quê? Que Jesus, ele começa a falar aos judeus que haviam crido nele e fala: se vós permanecerdes na minha palavra, vós serei o quê? Verdadeiramente os meus discípulos. João 14:15, se me amais, vocês vão guardar o quê? Os meus mandamentos. Lucas 6:46 fala: por que me chamais de Senhor, Senhor, e não faz o que eu te mando? Ué, se você não faz o que Jesus está mandando, se você não vive em obediência, Ele não é o seu Senhor. É o que o texto está falando. João está falando que se você me ama de verdade, você vai guardar tudo aquilo que eu tenho te ensinado. Você vai obedecer aquilo que eu te ensino. E lá ele vai falar: se você permanecer em mim e na minha palavra, de fato, você é meu discípulo. Então a gente consegue enxergar, saber quem de fato é discípulo do Senhor. E se de fato nós estamos gerando discípulos ou se nós estamos gerando simpatizantes, amigos da igreja. A gente tem muitos amigos. A igreja do Senhor tem muitos amigos. Ela tem muitos simpatizantes. Porque é bom, não é? É gostoso estar aqui de manhã, escutar uma palavra, estar num ambiente bom, uma música agradável, né? Um ar-condicionado. Hoje está friozinho, uns estão até com friozinho. Tem um espaço para suas crianças, viu que tanto de crianças. Mas quantos de nós, de fato, temos sido discípulos? Guardado essa palavra, vivido essa palavra, obedecido essa palavra. A gente reconhece quem é verdadeiro discípulo do Senhor quando a gente fala assim. Há muita gente, queridos, que frequenta a igreja como quem frequenta um curso livre. Ouve, escolhe o que gosta, ignora o restante e vai embora. Ouve, escolhe o que gosta, separa o que gosta, ignora o resto e vai embora. Cristo não chama pessoas para consumir conteúdo religioso. Ele chama a gente para tomar a cruz dele e seguir ele. Discipulado é isso. O ser discípulo de Cristo
é isso. A primeira base é a autoridade, a segunda base é fazer discípulos, e a terceira base a gente vai encontrar no verso 20. A terceira base do chamado missionário é a palavra, é a doutrina. O verso 20 vai falar assim: Jesus agora não está só dizendo apenas como fazer discípulos. Ele está nos ensinando, dizendo apenas para fazer discípulo. Agora ele vai nos ensinar como fazer. Ele fala para fazer e agora ele fala como a gente faz esses discípulos. E o verso 20 vai falar: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então existe uma forma bíblica de fazer discípulo, que é como? O que está falando o texto? Ensinando a guardar tudo o que Jesus ordenou. A forma de fazer discípulos é essa. Ele manda a gente fazer e fala como fazer. Guardando todas as coisas que ele ordenou. É viver o Evangelho, é proclamar o Evangelho. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus, nós precisamos ensinar a doutrina. Nós precisamos aprender a ensinar aos outros a verdade bíblica, como ela é exposta na palavra de Deus. Nós precisamos partilhar o nosso testemunho pessoal, sim. Ele é importante, ele faz parte. Quando você pega para escutar falar sobre missões, eu estava até comentando com a Júlia ontem, né, eu vi algumas mensagens do Ronaldo Lidori, talvez não tenha uma autoridade maior para falar de missões dentro da presbiteriana do que ele. Você vai ver histórias dele, que você fala assim, o Ronaldo Lidori ele não é presbiteriano não, né? Você vê histórias de milagres no campo, de coisas que acontecem, que aquilo ali fortalece demais a sua fé. Né? Quando a gente esteve levando a Júlia, eu já falei isso na igreja, a gente conheceu a Rosália, mulher que largou tudo em Belo Horizonte, estava do lado do Jeremias lá, né, na 8ª, e larga tudo para viver no pé da boca de fumo, no morro, cuidando de crianças que são molestadas, agredidas pelos próprios pais, cuidando de crianças carentes para não saber o que ela vai comer no outro dia. Ela depende todo dia de alguém dando oferta para ela, não tem salário. Quem consegue viver assim de nós? Isso enche o nosso coração, só que isso não serve. A nossa convicção de fé é a palavra de Deus. Os testemunhos eles são extremamente importantes, mas o que vai trazer fé no nosso coração é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos entender e ensinar essa palavra. O Stott ele vai continuar nesse livro dele, ele fala assim, que doutrina é a profunda compreensão dos temas bíblicos, como são explicados na palavra de Deus. Então nós precisamos entender, compreender a forma que eles são explicados, mas acima de tudo, como eles vão ser aplicados na nossa vida diária. Isso é conhecimento da palavra. É como você conhece, mas acima de tudo, como você pratica a palavra de Deus. A palavra de Deus é importante demais. A palavra de Deus ela precisa ser ensinada. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, vivê-la, praticá-la, ensiná-la. O verso 20 vai falar isso, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Nos ensinar quer falar que o discipulado ele é essencialmente doutrinário. Jesus não fala apenas para a gente evangelizar, atrair ou emocionar as pessoas. Ele fala para a gente fazer o quê? Ensinar. É ensino. Ensinar aqui não é a transmissão de opinião, mas é a exposição com a autoridade dessa palavra revelada para nós. É instruir biblicamente as pessoas, é explicar a palavra de Deus para as pessoas. Não existe discipulado sem doutrina. Não existe discipulado sem ensinamento da palavra de Deus. Ele fala para a gente ensinar a guardar. O verbo no original guardar aqui não é um mero decorar, não é uma obediência legalista, mas guardar é submeter a vida inteira à palavra de Deus, é viver sob o senhorio de Cristo. Ele fala para a gente ensinar a guardar todas as coisas, é a totalidade da revelação. Jesus ele não autoriza a igreja a selecionar, a pregar só o que mais agrada. Muitas vezes as palavras são pesadas e duras aqui na frente, mas é o que Jesus está ensinando. Não pode ser pregado só o que agrada o nosso ouvido.
No final dos tempos ia ter uns que ia correr, né, para um lado e para o outro, igual o menino, porque ele quer escutar o que agrada. Sim. Né? Então não é só selecionar o que agrada, não é suavizar o que confronta, não é omitir o que é impopular. Todas as coisas que ele está falando que nós precisamos ensinar, implica em doutrina, ética, vida pessoal e vida na igreja. E a base é a suficiência das Escrituras. A Escritura ela é suficiente para a gente ensinar e discipular as pessoas. Mas ele fala para a gente ensinar, a guardar todas essas coisas, que é a palavra de Deus, e ele fala assim, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A autoridade aqui é exclusiva de Cristo, e não do que a gente acha. Então, quando ele fala que é o que ele tem ordenado, essa frase ela vai eliminar o relativismo teológico. Tradições criadas por homens, que são tratadas como regras obrigatórias de fé e de prática. Experiências pessoais como regras de fé. A igreja não cria doutrina, ela não atualiza mandamentos, ela não corrige o que Cristo ensinou. Ela recebe, ensina e preserva o que Cristo ensinou. Isso é o que ele pede para a gente ensinar. Discipulado é uma continuidade apostólica. Como os apóstolos não eram fonte da verdade, mas depositores dela. É o que nós somos. Nós não somos a fonte da verdade. Tem gente que corre atrás de um monte de pastores para ver o que ele está falando para fundamentar aquilo. O que o pastor Anderson prega aqui, o que o Nasser tem pregado, ou seja, algum presbítero, vai na fonte. Vê se está na palavra. Seja como os crentes de Bereia. Somos homens e falhos. Podemos errar. E vamos errar. E vamos errar. Mas nós precisamos conhecer a palavra. Nós não somos a fonte da palavra. Nós levamos essa palavra. Então, quando a igreja ensina hoje, ela ecoa o ensino da palavra dos apóstolos, ela permanece na fé e ela se submete à Escritura. Mateus 28, 20, ele vai destruir a ideia do cristianismo superficial, dessa fé sem conteúdo e desse discipulado sem disciplina. A missão da igreja não termina no batismo, mas começa no ensino, preserva a obediência e se expressa também na santidade. A gente acha que a missão da igreja, muitas vezes, é pregar a palavra, ter esses alunos fazendo sala de novos, batizar e tchau. Eles estão prontos. Esse tem sido o grande erro nosso, como igreja no Brasil e igreja local. A gente acha que eles batizou, eles estão prontos. Não, isso é o começo do discipulado. De pessoas que precisam ser acolhidas, ensinadas. Igrejas devem priorizar esse ensino fiel, não o entretenimento. Pastores são mestres, antes de serem gestores. Muitas vezes se contrata pastores para gerir, e não para ensinar. Que pena que nós temos vivido isso. Quer que eles administrem alguma coisa, quando na verdade eles têm que estar aqui para nos ensinar. Membros são discípulos, não são consumidores. Então, se falaram para você que você ia vir aqui só para consumir, te enganaram. Mentiram para você. E você está no lugar errado. Os que estão chegando, vocês estão chegando para trabalhar, para servir, para ser um missionário, não ser um impostor. Talvez muitos de nós aqui mais antigos temos sido impostores. O chamado é para que a gente seja discípulo e não consumidor da palavra. Guardar a palavra é a evidência que de fato nós amamos a Cristo. João 14,15 fala: se você me amar, você vai guardar essa palavra. Ensinar a guardar tudo que Cristo ordenou é reconhecer que Ele reina hoje por meio da sua palavra. A igreja ela existe para obedecer, não para reinventar nada. Obedecer o que Cristo mandou. Então, se a primeira base do chamado é a autoridade, a segunda é fazer discípulos, a terceira é ensinar a palavra, a doutrina, a quarta e última base desse chamado, dessa missão. E antes de eu falar dela, eu queria que você pensasse comigo, que sem esse quarto fundamento que eu vou te falar, nada mais ia funcionar.
A autoridade é de Cristo, a transformação em discípulos é o evangelho que causa, a doutrina é bíblica, é a palavra, mas jamais a gente ia conseguir cumprir essa missão se não fosse essa quarta base do chamado. É a segurança que nós temos em Cristo nessa missão. No verso 20, o Senhor Jesus determina essa grande comissão dizendo: eis que eu estou convosco. Quando? Quando fala ali que ele ia estar com a gente? Todos os dias da sua vida. É a segurança que a gente tem desse chamado do Senhor, que Ele promete que Ele ia estar com a gente quando? Todos os dias. Não era alguns dias, de vez em quando, mas todos os dias. E essa expressão, ela é fantástica e muda tudo. Jesus está dizendo mais ou menos assim para os seus discípulos e para nós nessa manhã. É o seguinte, para eles: vocês são 11, mas é para vocês evangelizar o mundo todo. Não é só evangelizar o mundo todo, é para vocês fazer discípulos de todas as nações. E não somente fazer assim, discípulos, rapidamente. É ensinar a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado vocês. Pensa bem, uma missão para 11, sair para onde? Para todas as nações, para o mundo todo. É uma missão impossível. Parece que é uma tarefa que ninguém pode cumprir. É praticamente impossível para a igreja, em qualquer momento da sua história, se não fosse essa quarta base. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque Ele não só envia, Ele não só nos ensina como fazer, Ele fala que vai estar com a gente em todo esse processo. O que tem impedido a gente de cumprir essa missão? A presença de Jesus é a única coisa que Ele promete para nós. Ele não fala se vai dar certo. Ele não fala se você vai passar dificuldades ou não. Mas Ele promete o quê? A presença dEle. Me permita dar um exemplo. Final do ano, a gente teve em Fronteira, a gente conheceu um missionário lá, pastor Benê. Ele é pai do Daniel, aqueles meninos que fez o Fascinação com Daniel, e qual que é o nome do outro? Lucas, não lembro. Ele direto está aqui, inclusive vai estar no acampamento, acho que ele vai até estar tocando teclado no acampamento. É pai deles. Ele estava em São Paulo, pastoreando uma igreja, Deus coloca no coração dele que ele tem que sair de lá, largar tudo que ele tem, a comodidade da vida dele, e vir para a Fronteira, para ser um missionário local ali. E veio, largou tudo lá. Ele tem 5 anos que ele não compra carro. Ele tem um carro dele, Deus manda ele dar esse carro para alguém, Deus dá. Para nós presbiterianos é meio estranho escutar isso, né? Mas acontece, tá? Acontece. Deus manda ele dar esse carro para alguém, ele dá o carro, a pessoa vem, bate na porta dele, ele ganha outro carro. Foi que tem 5 anos que isso acontece. Que ele vai de um lugar para outro, ele deixa todas as coisas dele, e ele tem que reconstruir tudo de novo. Foi assim em Fronteira. Ele chegou, não sabia onde ia morar, o que ele ia ter, porque ele teve que deixar todas as coisas dele lá em São Paulo. Não compensava nem trazer o valor da mudança com as coisas que ele tinha na casa dele. Aí a gente foi lá, ele chamou a gente, ele é muito amigo do João Pedro, e a gente conheceu ele. Em janeiro agora ele foi para Tocantins, divisa do estado lá em cima. Tem a cidade lá, direto a gente tem conversado por telefone. Ele deixou todas as coisas dele, inclusive o carro. Deus deu outro carro para ele ir. Ele chegou lá em Cambuquia, acho que é um negócio assim, depois eu vejo e falo para vocês. Chegou lá, alugou uma casa, e assim, ele chegou, foi conhecer a cidade, no meio do caminho ele conhece um outro pastor missionário. Esse pastor missionário tinha uma casa de aluguel, já alugou para ele. Ele não tinha nada, geladeira, fogão, nada, tudo na dependência. Aí eu conversei com ele esses dias, falei: e aí, Benê? Ele falou assim: rapaz, só está faltando uma coisa. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: a churrasqueira, porque ele gosta de assar uma carne, né? Já tinha ganho tudo. Vive um dia após o outro, aonde Deus tem colocado ele. Eu falei, e quando ele foi, eu falei assim: Benê, mas, cara, como que você vai? É muita coragem.
né? Muita coragem. Ele falou assim, Davi, eu sei que... Ele acha que eu sou pastor. Ele falou, pastor Davi, eu estou indo na dependência de Deus. E eu sei que Ele vai estar comigo todos os dias. E para mim isso basta. E para mim isso basta. Para nós isso basta. Que Jesus vai estar conosco todos os dias. Não importa como a gente está, o que vai fazer, o que está sofrendo, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, a promessa gloriosa é todos os dias. Eis que eu estou com vocês todos os dias. Jesus sabia que essa missão seria difícil, por isso Ele não prometeu facilidade, Ele prometeu presença. A promessa final não é sucesso. Para vocês que estão indo, não é sucesso, é presença. Cristo não promete aceitação cultural, Ele promete presença. Isaías 4,10 fala, não temas porque eu sou contigo, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Foi o versículo que ele deixou para mim lá. Ele vai debaixo desse versículo. O Senhor fortalece, ajuda e sustenta Ele em todo o tempo. Tem momentos que eu sei que a gente vai se cansar, vai se desanimar, vai dar vontade de parar, mas Jesus vai falar, eu continuo aqui. Eu estou com você todos os dias. O texto correlato com esse, Marcos 16, 19, se puder abrir aí, Coutinho, fala assim, ó, de fato, Marcos, isso, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, depois de ele ter dado essa comissão, falado todas essas coisas, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O Deus que fala que vai estar junto, Ele ainda coopera com o que vai acontecer. Assim, o Jesus ainda continuou cooperando com eles, confirmando a palavra por meio de sinais. Jesus ainda, em meio à incredulidade, Ele ia dar sinais de coisas que aconteceriam. E nessa parte da pregação que eu escutei do Augusto Nicodemos, ele deu 2 exemplos e eu quero terminar com eles. Estou em tempo ainda. Ele fala que eles era jovem ainda, eles estavam pregando a palavra e era na época dos panfletinhos, né? E eles estavam lá em Recife entregando os panfletos e tal, entregou para uma pessoa, a pessoa olhou, falou, é de Jesus, rasgou. Só que onde ele rasgou, o papel ele falou que foi na bainha da calça de outra pessoa que estava passando. Essas calças que tinha barra italiana, ele fala que se dobra para cima. E essa pessoa foi embora, e essa pessoa chegou na casa dela, e viu aquele papel, foi ler, a hora que ela olhou, estava escrito assim, e disse Jesus. Ele falou, mas o que Jesus disse? Aí ele ficou curioso, falou, o que Jesus disse? Né? E ele falou que procurou uma livraria, para ver o que Jesus tinha dito. Aí ele falou para a pessoa, está aqui, disse Jesus, o que Jesus disse? A pessoa falou assim, ele disse um monte de coisa, está aqui a Bíblia, ele disse tudo isso aqui. Ele falou que a pessoa comprou essa palavra e ela converteu lendo a palavra de Deus. Deus vai cooperando no caminho. Outro exemplo que ele deu foi do próprio Spurgeon. Spurgeon ele pregava para 2, 3, 4 mil pessoas. E naquela época não tinha microfone, era acústica, né? E ele falou que no local lá, acho que é em Londres, se eu não me engano, Spurgeon foi à tarde para poder testar a acústica, porque eles tinham acabado de montar tudo o templo lá, e ele foi lá testar a acústica. E ele começou em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça mais tempo. E falava mais alto, só que ele não sabia que um dos operários estava lá no fundo, acabando de fazer um serviço. Ele falou que esse operário veio correndo na frente de Spurgeon, começou a chorar. Ele falou assim, ele me ama, ele me ama, ele me ama, e eu o adoro. Spurgeon estava preparado, pregando a palavra ali. A intenção dele não era essa. Ele estava testando a acústica. E uma pessoa. Então Deus está conosco, Ele vai cooperando. Não tenha medo de pregar essa palavra. A promessa é que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. A grande comissão, querido, não é para supercrentes,
mas para gente que confia num Deus que é extraordinário. Talvez Deus não esteja te chamando para ir longe, mas certamente o chamado hoje é para você obedecer. Uma igreja viva é uma igreja que vai, uma fé verdadeira é uma fé que se move. Que o Senhor nos desperte e nos fortaleça e nos use para a glória dele. Amém? Deixa eu deixar algumas perguntas para você, só para você responder no seu coração, tá? Eu quero perguntar primeiro para toda a igreja, você vai responder como igreja, sobre essa autoridade de Cristo. Nós vivemos como se Jesus realmente tivesse toda essa autoridade sobre a nossa vida, decisões e prioridades? Em que áreas ainda resistimos ao senhorio de Cristo? A igreja obedece a Cristo por convicção bíblica ou apenas por costume? A igreja obedece a Cristo por convicção bíblica ou apenas por costume? Sobre o ID, sobre a missão, temos ido ou apenas esperado que as pessoas venham? Nós temos ido ou esperado que as pessoas venham? Missão é prioridade ou atividade secundária na nossa igreja? Nosso estilo de vida comunica o Evangelho ou contradiz o Evangelho? Quem são as nações que Deus colocou ao seu redor hoje? Sobre fazer discípulos e não só convertidos, estamos formando discípulos ou apenas colecionando decisões? Nós estamos fazendo discípulo ou colecionando decisões? Como ajudamos novos crentes a crescerem na fé? O que acontece a uma pessoa depois do batismo nessa igreja? Você já se fez essa pergunta? O que acontece com ela depois que ela batizou? Como você tem visto essa pessoa? Quem está discipulando quem na prática aqui nessa igreja? Sobre o batismo, enxergamos o batismo como compromisso com Cristo ou com a igreja? Temos preparado bem aqueles que serão batizados? O batismo tem sido porta de entrada para o discipulado ou apenas um rito? Sobre ensinar a palavra, estamos ensinando toda a palavra ou apenas as partes mais confiáveis? A Bíblia governa nossas decisões como igreja? Valorizamos mais eventos ou o ensino bíblico contínuo? Nossos membros sabem o que creem ou por que creem? Sobre guardar o que Cristo ordenou, a palavra tem moldado o nosso caráter ou apenas aumentado o nosso conhecimento? Existe alguma área em que sabemos o que Cristo ordenou, mas ainda não obedecemos? Nossa fé é visível no dia a dia da semana? A grande comissão é vista como responsabilidade de todos, da igreja, ou só da liderança? Temos apoiado as missões com oração, recursos e envolvimento para aqueles que são enviados? Nossa igreja está mais preocupada em manter a estrutura ou cumprir a missão? Nós estamos mais preocupados em manter a nossa estrutura ou cumprir a missão? E sobre essa promessa da presença de Cristo, confiamos mais em estratégia ou na presença de Cristo? A gente confia mais nas nossas estratégias ou na presença de Cristo? Temos consciências que não estamos sozinhos nessa missão? Como a promessa, estou convosco todos os dias até a consumação do século, fortalece a sua fé? E essa pergunta agora é individual para você. Se todos vivessem a fé como você, se todos da igreja vivessem a fé como você, a igreja estaria mais missionária ou mais acomodada? Se todos vivessem a sua fé, a igreja seria mais missionária ou mais acomodada? Em que área Deus está te chamando para obedecer hoje? Qual foi o último passo concreto que você deu em direção à missão? Essas perguntas que eu sei que muitos foram respondendo, né? Enquanto eu fui perguntando. Essa grande comissão, ela nos ensina que Cristo reina, a igreja obedece, a palavra forma, Deus salva e Cristo permanece. A pergunta que esse texto nos impõe, ela não é estratégica, ela é espiritual. Estamos organizando a igreja em torno da missão de Cristo ou tentando adaptar a missão de Cristo às nossas preferências? Olha que pergunta pesada. Estamos organizando a nossa igreja
em torno da missão que Cristo nos deu, ou nós estamos tentando adaptar a missão que Cristo nos deu em volta das nossas experiências. Que Deus nos conceda graça para ser uma igreja simples, confessional, obediente e fiel. Porque a igreja não existe para ser relevante, ela existe para ser submissa ao Senhor Jesus. Amém? Que possamos ser uma igreja submissa.